tem essa rebeldia aí, e convence Dedé e Zacarias a se separar. Isso chega no ouvido do Renato. O Renato é vaidoso. Fala, cara, eu não vou chegar e vou falar assim para eles... Fiquem. Não, tipo, sabe aquele marido traído? Não quero ser o último a... Falando, eu vou me antecipar esse movimento. Então ele marca uma coletiva no Teatro Fênix, onde a Globo gravava Os Trapalhões. Que é aquela foto que estão eles tem sentados? Tem os 4, E aí o Renato fala, uma coletiva, tal, chama os 3 e fala, ó, é o seguinte, a gente tá se separando. Mas marcou a coletiva sem eles saberem que... Sem eles saberem qual que era o tema, a pauta. Daí eles ficam os 3 com uma cara de pastel, falam, é o seguinte, a gente se separou. E aí separar, a Globo não sabe o que fazer com a separação. O Boni não conseguia mediar aquilo. E aí o programa ele começa a ser reprisado, depois tem um programa chamado A Festa é Nossa, que aloca lá o Mussum, Dedé e Zacarias. O Renato, nesse momento, pensa em chamar Regina Casé, Sérgio Malandro e a Zilda Cardoso, que faz, lembra da Catifunda? Sim. Para ocupar o lugar dos 3. Falou, não quero mais trabalhar com eles 3, e pensa nesses 3 nomes como substitutos do Dedé, Mussum e Zacarias. Ele, naquele momento, ele estava fazendo um filme chamado Os Trapalhões na Arca de Noé. O Vitor Lustosa, que era o roteirista desse filme, fala, Renato, ferrou. Eu fiz o roteiro aqui pensando nesses 4 personagens, em vocês 4. O Renato fala assim, não tem problema. No lugar do Dedé, você coloca um cachorro. No lugar do Mussum, você coloca um macaco. E no lugar do Zacarias, você coloca um viado. Percebeu a analogia que ele fez dos animais com os outros 3? O Vitor se espanta com aquilo, né? Fala, cara, como assim e tal? E aí tem uma guerra entre as 2 produções, porque Dedé, Mussum e Zacarias resolvem fazer um filme chamado Atrapalhando a SWAT, para concorrer com a Arca de Noé. Então vira O Trapalhão na Arca de Noé. O Sérgio Malandro participa, e é a primeira participação da Xuxa no cinema, uma leve participação. Ela faz uma cena lá de nem 5 minutos. E as 2 produções começam a concorrer entre si, porque o Renato queria provar para os outros 3 que não precisava dos outros 3. E os outros 3 queriam provar para o Renato que conseguiam fazer um filme sem o Renato. Só que os outros 3 não tinham a astúcia que o Renato tinha na questão comercial, sabe, de produzir, essa questão de produção executiva. E eles locam um helicóptero, contratam o Lucinha Lins, enfim, faz uma super produção. Atrapalhando a SWAT é melhor que a Arca de Noé. E os filmes, eles estreiam em dezembro de 83, quase que juntos. Olha aqui. Só que o público se divide. E fica uma coisa, tipo, quem tá de um lado dos 3, quem tá do lado do Renato, enfim. E o pau comendo, né? Tipo, um falando mal do outro. Isso tudo tá no meu livro, que eu chamo, o livro chamado Os Trapalhões, modo de ser, de pensar e se expressar. Que eu peguei as aspas do grupo, o que eles falaram ao longo de décadas. E um falando mal do outro, um detonando o outro, tal. Enfim. Aí o Beto Carreiro, que era um cara tipo... Que era o padrinho deles, né? Que era padrinho, tipo uma eminência parda ali, fechava contrato, conselheiro, ele era tipo tudo ali. Até do Gugu. Até do Gugu. Ele em março de 84, ele tem a ideia de ligar para os 4. A gente está falando de uma época que não tinha WhatsApp, não tinha grupo de WhatsApp. Telefone, meu irmão. Telefone fixo. Ele ligou para os 4 no telefone fixo e falou, Dedé, vem jantar comigo nesse dia, nesse horário. Ele fez isso com Dedé, Mussum, Zacarias e Renato Aragão. Sem os 4 saberem que estava programado para se cruzarem naquele mesmo dia, naquele horário. E aí eles se encontram ali nesse restaurante no Rio de Janeiro e começam a chorar. O Beto Carreiro falou, se tá ruim junto, é pior separado. Porque o programa não está indo no ar, vocês estão perdendo receita, o filme foi o que foi, a bilheteria. Vocês precisam se reconciliar.
Daí Dedé, Mussum e Zacarias colocam os pontos que tinham que melhorar naquela relação comercial e artística, né? Porque a gente está falando de uma época que o Renato, no cartaz do filme dos Trapalhões, ele sempre está em figura maior, o nome dele é sempre maior e os outros três sempre menor. Você sabe que você tomou nome, agora chegou num ponto. Mas olha... Só um parênteses, as melhores piadas sempre ficavam com o Renato. O Renato sempre tinha mais tempo de cena que os outros três. Mas não era o Renato que escrevia a maioria dos roteiros? Não. Ele tinha a ideia, era o argumento, mas tinha os roteiristas. O Renato sempre foi um cara, desde a época da TV Tupi, que pegava as melhores piadas para ele. Sempre. Eu não estou falando que ele foi desleal. Muita gente pode achar isso. Eu também acho que foi. E também não foi muito generoso com os outros três, sabe? Ele sempre se colocou como um cara acima dos outros três. Por que você Isso fala tá isso? Evidente. Por que você fala isso, Rafael? Porque é um fato. É um fato. Você vai colocar aí os cartazes. Se você olhar, sempre o nome do Renato tá em maior escala, em maior fonte, maior tamanho. A figura dele sempre está em maior do que os outros três, em todos os cartazes. Todos. Mesmo depois dessa reconciliação. Sempre. Ele sempre ganhou mais, as melhores piadas sempre eram deles. Tudo era sempre, ele sempre se colocou como o maior. Eu, como fã, eu entendi os quatro como uma unidade. Falei, puta, é igual Beatles aqui, de novo, fazendo essa analogia. 4 ali. Se sair um, pra mim... Manca. Acabou. Tanto é que pra mim, quando o Zacarias morre, acabou os Trapalhões. Pra você, quem era o mais engraçado? Então, eu enxergava como uma unidade. 4, eu gostava dos 4, ver os 4 juntos, sabe? Entendi aquilo como uma trupe, um grupo único, né? Só que o Renato sempre se colocou como acima. Por isso que ele virou o que virou. Tipo, milionários, os outros 3 ricos. Posso te perguntar? Aham. O personagem dele não cresceu tanto, do Renato, do Didi, que ele não passou a ser... Eu estou falando para um pesquisador estudioso dos Trapalhões, que é ele. Eu estou como telespectador, estou como fã. A figura do Didi não passou a ser, dentro do quarteto, dessa força conjunta, mas ele não passou a ser o super-herói preferido da história, o super-herói dos 4, ou da piada. Ele forçou para ser isso, mas assim, se você perguntar, é que eu nunca fiz uma pesquisa científica, oficial, mas o que eu mais ouço é assim, o meu preferido era Zacarias e Mussum, a maioria. A maioria. O Dedé sempre fala, é o cara mais sem graça, mas ele tinha uma função ali muito específica e era fundamental de ser escada para os outros 3 brilharem. E ele assume isso, ele fala. E ser escada é uma coisa muito difícil. Completamente difícil. Extremamente. E pouca gente valoriza.